Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus queridos irmãos, glórias a Deus. Eu venho nessa terça-feira abençoado, deixar mais uma palavra de Deus que vai diretamente ao seu coração, amém? Essa terça-feira ensolarada, daqui a pouco estou saindo para o serviço, mas essa mensagem eu quero que lhe abençoe grandiosamente nesse dia de hoje, amém? Fique atento até o final, glórias a Deus. Eu peço que os irmãos me acompanhem aqui em Lucas, na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 18, amém? A palavra de Deus nos fala assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo: ainda que não temo ao Senhor, a Deus, nem respeite os homens, todavia com esta viúva me molesta, eis que fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Fez uma pergunta. Digo vós que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Outra pergunta, amém? Essa parábola, irmãos, o Senhor Jesus contou de uma viúva, irmãos, que ela precisava que fosse julgada a sua causa. A palavra nos diz que esse juiz, irmãos, ele não temia Deus, não temia o homem, não temia ninguém. Mas de tanto essa viúva, irmãos, estar ali incomodando, né, dizendo para ele: julga a minha causa, julga contra o meu adversário. De tanto ela estar todos os dias ali batendo palma, né, chamando ele ali, ele já não aguentava mais. Aí ele falou: não temo a Deus, não temo a Deus que está no céu, eu não temo a nenhum ser humano, mas essa mulher, esta viúva, ela está me incomodando. Então o que eu vou fazer? Eu vou julgar a causa dela, que aí ela já vai embora de uma vez e nunca mais ela fica me incomodando. Amém? Então aí a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Jesus ali falando para o seu povo, falou para eles: quem sabe Deus não julgará a sua causa, ainda que vocês achem que seja tardio. Vocês acham que Deus não vai julgar a sua causa? Mas eu afirmo que Deus, meu Pai que está no céu, Ele julgará para com seus filhos, a causa dos seus filhos, muito rapidamente. Amém? Aqui o Senhor está nos ensinando, irmãos, para que nós seja insistente com o nosso Deus, insistente em oração. Ele nos fala aqui em orar dia e noite. Eu sei, irmãos, que é muito difícil você orar dia e noite. É muito difícil, irmãos. Nem eu consigo fazer isso. Às vezes os afazeres do dia, né, as consequências de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar para pagar as nossas dívidas, para trazer o alimento, né? Às vezes alguma coisa que acontece no dia a dia acaba nos afastando até mesmo ali um pouquinho da presença de Deus, né? Quando nós vamos ver, irmãos, o tempo passa muito rápido, né? Os dias estão passando muito rápido. Agora mesmo a gente já, em pouco tempo já era janeiro, já estamos quase no fim do ano. Então às vezes a gente vai se esquecendo de orar, né? Vai botando outros afazeres na frente daquilo que é mais importante, que é estar na presença de Deus, sempre orando ao Senhor. E é a oração que nos leva mais perto de Deus. Amém? É a oração junto com a fé. Quando nós oramos para o Senhor, quando nós estamos com comunhão com Deus, ali entregando a nossa oração para o Senhor, toda hora que nós estamos orando, a nossa fé vai aumentando. Por quê, irmãos? Porque Deus vai derramando mais Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí nós vamos aumentando a nossa fé. E é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Mas não adianta ter fé e não orar. Porque a fé sem ação, irmãos, ela não funciona para nada. Por isso que ela já diz, né? Oração, fé é com ação. Então nós temos que orar e ter fé no nosso Deus, que tudo que a gente está orando, está pedindo para Deus, se for de acordo com a sua vontade, Ele vai realizar na nossa vida. Amém? A oração, irmãos, é a chave das nossas vitórias, é a chave de nós vencer os dias maus, irmãos. Não é fácil, é a chave de vencer os dias que o Satanás nos ataca, os ataques espirituais de Satanás, amém? Quando nós começamos a orar, irmãos, nós começamos a se encher de fé. E a nossa fé nos dá mais prazer em ler a Bíblia Sagrada, e ler a palavra de Deus, se revestir da armadura de Deus, assim como diz Efésios 6, a partir do 10, 11 em diante. Amém? Que nós se revista
da armadura de Deus, mas nós não vamos conseguir se revestir da armadura de Deus se nós não estiver orando, se nós não estiver com fé. Aí nós vamos apenas olhar a Bíblia, aquilo vai, né, dizer assim, eu não gosto muito de ler, hoje eu não estou afim, e vai deixando de lado. Mas quando você tem fé, irmãos, quando você está em oração com o nosso Deus, que a sua fé aumenta, a primeira coisa que você tem dentro do seu coração é uma vontade grandiosa de ler e aprender a palavra de Deus, né, de ser derramado sobre a sua vida o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, da Bíblia Sagrada, e aí você mergulha na Bíblia Sagrada. Então, o segredo de tudo, irmãos, para as nossas vitórias, para nós vencer o dia mal, os ataques espirituais, é a oração, irmãos. Eu sei que é difícil, irmãos. Às vezes na sua casa, né, levanta um temporal, às vezes o seu esposo, a sua esposa, você não quer brigar, às vezes você chega em casa cansado, você, né, está ali querendo ficar em paz, somente em paz com a sua família, com seus familiares, às vezes até mesmo um amigo, um colega de serviço, e às vezes você levanta aquele vendaval, né? O diabo faz uma tempestade, um temporal, né, irmãos? E a gente às vezes fica até perdido, né? A gente fica pensando, pô, mas por que está acontecendo isso? Só que às vezes a gente não se lembra, né? A gente se esquece, né, de orar. E às vezes a gente pensa assim, pô, mas parece que estava tudo bem, mas você não está orando para Deus. Às vezes aquele dia você não orou. E infelizmente, irmãos, é assim que funciona. Se você passar um pouquinho, deixar muito tempo sem orar para Deus, sem estar em comunhão com Deus, irmãos, o diabo já se levanta, irmãos, ele já te ataca dentro da tua casa, no teu serviço, a caminho do teu serviço, às vezes até onde tu vai, irmãos, pagar uma conta, tem alguém ali que está te afrontando, amém? E aí você não sabe por que aquilo está acontecendo, às vezes é porque você não está orando para o Senhor, amém? Quando você não está em comunhão com Deus, você não está conversando com o Pai, até porque, né, irmãos, orar para Deus é ter uma comunhão diretamente com Deus, é com o nosso amigo, né, irmãos? O nosso Deus é o nosso Pai, nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Então, quando você começa a orar, o Espírito Santo está intercedendo pela sua vida. Ele está lá, gritando lá para o Senhor, né, em gemidos lá, e dizendo para Deus, né, cuida lá do teu filho. Ele é maravilhoso, ele está sempre em comunhão contigo, ele está pedindo isso, ele está precisando disso, e Deus está ouvindo as nossas orações, amém? Então esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Glórias a Deus. A oração é a chave de tudo, irmãos. Quando você estiver passando por uma tribulação, por momentos difíceis, irmãos, às vezes com uma doença sobre a sua vida, quando estiver levantando um temporal dentro da sua casa, o seu esposo, a sua esposa, às vezes você recém chegou do culto, está aquele baita temporal, né? Ore para Deus, irmãos, ore para Deus, mas ore bastante. Não precisa você, se você, né, não quiser orar na frente da pessoa, às vezes a pessoa está ali irritada, está brava, ore em pensamento, entregue nas mãos de Deus, diga para Deus que você ama Ele, entrega seu coração, as suas dores, abre o teu coração para Deus, chora na presença de Deus, entra no teu quarto, como diz Mateus 6,6, dobra teu joelho, conta tudo ao teu Pai que está em oculto, e Ele vai te recompensar. Ele vai abrir as janelas do céu, as portas, e vai derramar bênção sobre a sua vida. E somente Jesus Cristo pode preencher o vazio dentro do teu coração e acalmar a tempestade. Amém? Quando ele está no barco, irmão, não há tempestade que fique de pé, porque Jesus Cristo é a chave de tudo. Glória a Deus. Então, quando você ora para o Senhor, Jesus Cristo, ele se agrada daquilo que você está fazendo. Amém? Então, ele sempre vai estar junto com nós, sempre vai estar cuidando dos seus filhos. Glórias a Deus, sempre vai estar em comunhão com nós. E a oração, irmãos, não se esqueçam disso. A oração é a chave para as tuas vitórias. Quando você ora para Deus, Deus ouve, irmãos, e aí Ele lhe abençoa. E ainda que a palavra nos diz aqui, né, que você ache, nós como seres humanos, somos falhos, ache que Deus não está ouvindo, que é tardio, que parece que às vezes não está ouvindo, né, irmãos? Nós como seres humanos somos muito falhos, mas a palavra nos diz que Jesus Cristo está falando nessa parábola. Assim como esta viúva que incomodou ali o juiz e ela foi atendida, é a mesma coisa que nós. Nós temos que estar orando ali dia e noite para o nosso Deus, para Deus vir honrar a nossa causa. Agora imagine, irmãos, que nem ele falou, se esse juiz que foi lá e, né, julgou a causa dela, por que Deus não vai julgar a causa dos seus filhos que o amam, aqueles filhos que oram dia e noite, amém? Então somente espere no Senhor, mas nunca se esqueça, o segredo é a oração, e através da oração vai nascer uma fé muito grandiosa, e aí você vai mergulhar nessa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e Deus vai estar sempre lhe abençoando quando você está em comunhão com Deus, amém? E quanto mais você se aproximar de Deus, irmãos, quanto mais você estiver na presença de Deus, mais Deus vai te abençoar, amém?
E através dessas coisas, da oração, da fé ao nosso Senhor, aí o seu coração vai mudando até mesmo dentro da sua casa. Aquelas coisas mundanas que você vê na televisão, você já vai se apartando dela, aquelas músicas seculares, você vai se apartando, e automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, no teu ser. Amém? E aí você começa somente a se envolver, né, com louvores, com pregações, com testemunhos, né? Você só quer se envolver, né, no mundo espiritual, né, no mundo ali de Jesus Cristo, na história da Bíblia Sagrada, né? Só quer se envolver com algo que edifique a tua vida e edifique a tua casa, amém? Você já não consegue mais olhar as coisas do mundo, porque se você vai olhar alguma coisa, já começa aqui dentro do teu coração, já começa a te incomodar, te dar uma angústia, parece que vai te dar um aperto aqui, uma depressão, aí você já diz, ó, estou errado com o nosso Deus, vou retornar de novo ali para as coisinhas de Deus ali, né? Para ver as pregações, os louvores, para ver ali, né, os testemunhos, ler a Bíblia Sagrada, e aí Deus já te tira aquele vazio de novo, aquela angústia, aquele aperto no peito. Eu sei, irmãos, que cada um de vocês já passou por isso, amém? Mas o segredo é esse, irmãos, é estar em oração com o nosso Deus, né, para aumentar a nossa fé. E aí Deus vai trabalhando dentro do nosso coração. Quanto mais nós conversarmos com Deus, mais tempo nós tirarmos do nosso dia aqui, né, do nosso dia aqui na terra, para, né, ceder ao nosso Deus, para honrar o nosso Deus, mas Ele vai nos abençoar, amém? Mas Ele vai nos encher da sua presença e do seu Espírito Santo. E mais nós vamos procurar as coisas de Deus, amém? Que essas coisas da terra, irmãos, são passageiras. Não se apegue nisso, irmãos. Aqui tudo que está aqui vai ficar, mas tudo aquilo que você adquirir com o nosso Deus, irmãos, vai ser, olha, grandioso na sua vida. Você vai ter grandes bênçãos, sem pensar que o que está guardado para nós, como diz a palavra sagrada, nem olhos, nem ouvido, nem penetrou no coração do ser humano. O que Deus tem de tão grandioso e maravilhoso que está guardado para nós. Pense nisso, irmãos. Se você acha que você já está vivendo melhor nessa terra, na presença de Deus, ou não, você está totalmente errado. Ainda tem coisa melhor guardada para nós, amém? Fico com essa palavra aí, que Deus possa estar lhe abençoando grandiosamente nesta terça-feira. Amém, irmãos?